Eu gostaria de apresentar nesse momento o nosso pregador, reverendo Dilcilei Monteiro. Eu já apresentei a Érica, sua esposa, está ali. Eles são casados e pais de 4 filhos, Ana, Sara, Débora e Noa. Muito bem, reverendo, parabéns. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, em Vicente Pires, já há 13 anos como pastor, e atualmente nós somos colegas no doutorado em ministério. Detalhe é que quando éramos jovens, eu tive o privilégio de ser orientador da monografia dele. Não tinha ninguém mais qualificado lá no seminário, ele pegou aquilo que tinha e eu fui o orientador dele, e agora ele me alcançou, meu colega, no doutorado também. Estou aprendendo muita coisa com ele lá. A reverendo Dilcilei também é advogado, é o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal. Só coisa fácil nessa comissão, né? Só tranquilidade. Vocês podem imaginar aí as bombas que ele pega como um pastor reformado nesse contexto em que nós estamos vivendo no nosso país, especialmente nos últimos anos. Eu queria agradecer ao reverendo Dilcilei e a Érica por estarem aqui conosco, e a ele pela sua disponibilidade de trazermos a palavra. A gente estava almoçando no doutorado, num restaurante, e aí ele compartilhou algumas coisas que ele vinha estudando. Eu falei, cara, eu preciso disso lá na nossa igreja, na conferência, porque o tema da conferência já estava no meu coração. E foi uma feliz jesuicidência, a gente justamente almoçando juntos, ele compartilhar um pouquinho. E eu espero que vocês sejam muito abençoados com o que vamos ouvir aqui, tanto por ele hoje quanto amanhã pelo reverendo Marcos Quaresma. Obrigado, reverendo, Deus abençoe. Precisamos testar o seu controle? Vamos ver se está. Geralmente não funciona, né? Brincadeira. Vitor, aponta para aí. Deixa eu tentar aqui. Tecnologia é muito bom quando funciona, né, irmãos? Tem que ligar? Tem. Ligar é bom, né? Liguei, Vitor. Liguei agora. Aí. Opa. Spoiler. Atenção. Fecha o olho, pessoal. Spoiler. Volta aí para mim para o começo. Pronto. É de um jeito ou do outro. Vai funcionar aí. Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, especialmente em uma conferência tão preciosa, tema tão precioso. E o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite, ele é especialmente uma causa de temor e tremor para mim por estar na IPM. A igreja, uma igreja de pastores e uma igreja de missões. Aqui junta as duas coisas, que é justamente a ideia de que nós conversávamos no restaurante que o pastor mencionou. A ideia da defesa de que o que nos foi legado através das Escrituras, em um momento particular da nossa história como presbiterianos, na Reforma Protestante, é a de que nos foi legado um movimento pastoral. E temos vivido tempos de grandes confusões em relação a isso. Ser reformado tem sido entendido de uma maneira que muitas vezes tem se distanciado disso. E eu fico feliz de poder defender aquilo que eu defenderei numa casa que pratica isso, que vive isso, que carinhosamente chama seus pastores de PM, PO, PMA, que tem relações tão vinculantes com os seus pastores, e que não apenas vive isso com seus pastores, mas que vive de enviar pastores às nações, a tantos lugares. Então é realmente uma alegria, e eu fico confortável aqui para expor aquilo que o Senhor me trouxe ao coração, mais intensamente desde a celebração dos 500 anos da Reforma, quando nós trabalhamos o tema de que a Reforma foi sim um resgate do Evangelho, à medida em que resgatou o ministério pastoral. E isso é do que nós compartilhávamos com o reverendo Marco na ocasião do nosso almoço. Mas vamos trabalhar com vocês dentro de um tema que é por que nós e as nações precisam de pastores. O nosso texto que estará nos orientando é o texto de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, os versículos de 14 a 18.
Jeremias, capítulo 3, versículos de 14 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, Tu nos abençoaste, ó Pai, agora com a leitura da Tua palavra. Como é bom, ó Deus, ler aquilo que pelo Teu Espírito, ó Deus, foi entregue a homens para ser a voz do Senhor nos nossos corações e ouvidos. Ó Deus, mas nós queremos colher, ó Pai, benefício além da leitura. Nós queremos meditar nela, ó Deus, nas coisas que decorrem dela, não, ó Deus, em nossa sabedoria ou cultura, mas, ó Deus, pelo poder, pela direção poderosa do Teu Santo Espírito. É assim que nós queremos, ó Deus, nos deter nela. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, sustentando o mensageiro, ó Pai, limitado, falho, e que deve diminuir nesse momento para que eles possam ver, ó Deus, a glória de Jesus, vendo a glória da Tua palavra. Então que poderosamente o Teu Santo Espírito seja Ele mesmo, ó Pai, a entregar a Tua palavra aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas neste momento. Que, ó Deus, com o fogo, Ele grave de maneira eterna as lições preciosas da Tua palavra em seus corações. E que eles saiam daqui para verem, ó Deus, florescer, frutificar, vicejar em suas vidas, ó Pai, as lições preciosas da Tua palavra, de maneira que sejam agradáveis a Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, como sempre aconteceu ao longo da história. Tempos confusos, onde muitas das coisas que nos aproximam de Deus, ou que nos fazem andar com Deus, elas acabam se tornando sombrias, difíceis, e muitas vezes até negadas por aqueles que deveriam fornecê-las, em termos de conhecimento, de esclarecimento. Em especial, nós temos vivido confusão, crescente confusão, em relação ao que significa pastoreio, ministério pastoral. Nós temos criado dificuldades que não existem nas Escrituras, por exemplo, quando nós forçamos uma distinção em termos que são usados como pastor, pregador, missionário, e até acrescentando outros, a figura do teólogo, a figura do conferencista. Nós costumamos nos acostumar, nós temos nos acostumado ao longo de já pelo menos 2 séculos com distinções que nem sempre são permitidas pelas Escrituras. Por exemplo, às vezes ouvimos até como reação das pessoas, insatisfação do coração das pessoas a essas distinções, termos como o do teólogo de gabinete, numa crítica àqueles que deveriam ser pastores e
estão abraçando estas distinções que geram tanta confusão e, às vezes, carência, frustração. Esses tempos difíceis para o pastor, para o pastoreio e aqueles que são pastoreados, estão também relacionados com a autonomia crescente das pessoas em relação a esta importante figura do pastor, a necessidade de pastoreio. Nós temos visto muitas formas de autonomia, pessoas que estão buscando pastoreio na internet, no Instagram, no YouTube, ao invés de submeterem ao pastoreio de seus pastores em sua igreja local. Pessoas que estão pagando cursos para serem pastoreadas através de figuras chamadas influencers no Instagram. Cursos movidos pela fé, pela Bíblia. São pessoas que muitas vezes oferecem esses cursos e não prestam contas a ninguém, mas estão atraindo, às vezes, mais pessoas do que os gabinetes pastorais ou do que dando lugar às visitas dos pastores na igreja. E a razão pela qual eu leio esses versos com vocês, do profeta Jeremias, é porque eu quero que você nesta noite veja que o ponto decisivo entre o povo de Deus, o ponto decisivo que traz às pessoas arrependimento, restauração, frutificação e alegria, louvor, é quando Deus dá a pessoas dele, pastores, a quem o profeta aqui chama de pastores segundo o seu próprio coração. Queridos, são estes aqueles designados por Deus para alimentar o povo. Aqui no texto, com conhecimento e inteligência, poderíamos dizer com conhecimento e compreensão. E desta maneira de Deus, deste modo de Deus, o profeta deixa-nos claro que flui para o povo, para as pessoas, bênção, multiplicação, frutificação e louvor. E não apenas para eles, mas o profeta deixa claro aqui que, para além deles, estas bênçãos são para as nações. Então, no desenho de Deus para o ministério pastoral, para pastores para o seu povo, nós vemos a clara conexão aqui nesse texto com missões. Nós precisamos urgentemente, isso é uma coisa que precisamos realmente muito hoje, orar a Deus e continuar pedindo ao Senhor que Ele não apenas continue dando graça aos pastores que nós já temos, para que continuem conduzindo o rebanho com conhecimento e compreensão, mas para que Ele continue dando à igreja dele e às nações pastores. Nós queremos pastores que ensinem a palavra de Deus fielmente, não apenas nas nossas igrejas, mas muito além delas. Eu penso que nas maneiras pelas quais o profeta aqui está lidando com Israel e Judá, é que as lutas nos corações destas pessoas, do povo de Deus, ali no Antigo Testamento, é que quando eles não tinham pastores, segundo o coração de Deus, eles viveram a crise, a apostasia, a rebelião contra Deus, eles viveram os corações rebeldes, que o profeta começa aqui a nos falar no verso 14. Precisamente tem sido a luta de todos os tempos, de todas as épocas. A falta de pastores faz com que pessoas estejam vivendo as crises mais terríveis que a alma pode viver. A crise do povo, ela coincide com a crise de pastoreio. A crise do mundo hoje, a crise das nações, ela é uma crise de pastoreio. Nós precisamos entender isso. E quanto antes nós entendermos isso, o porquê nós e as nações precisam de pastores, nós estaremos caminhando melhor do que temos caminhado em muitas coisas e em muitos momentos. Essa semana passada mesmo eu estava dando uma palestra para casais e em um dado momento, um rapaz no momento de perguntas e respostas levantou e fez perguntas de cunho político, como se a nossa grande necessidade fosse de políticos melhores.
Como se nós precisássemos cada vez mais de filósofos, de cientistas políticos, de bons governantes, sendo que a grande crise que nós temos vivido é a crise de pastoreio. A crise do povo é a crise de pastoreio. Porque quando eles não estavam sendo alimentados com conhecimento e com entendimento, meus irmãos, seus corações se tornaram indigentes da graça e rebeldes. E é precisamente esta a contínua necessidade que o povo continua tendo. O primeiro dos pontos que nós vamos explorar sobre esta necessidade que temos de pastores, e que você encontra comigo no primeiro versículo do nosso texto, é de que há uma necessidade enfática estabelecida, uma necessidade muito clara estabelecida pelo profeta aqui no verso 14. Ele diz: voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. O profeta, ele está dizendo a eles que há uma crise, há uma rebeldia instalada no coração deles, e isso estabelece uma necessidade clara, enfática para eles, que está claramente relacionada à ocupação do pastor, e que aponta para a necessidade do pastor. Aquilo que ecoa pelo restante de todas as escrituras, meus irmãos. Tanto no sentido literal da palavra, quanto no sentido figurado, a figura do pastor, ela aparecerá nas escrituras como algo correlato a esta grande necessidade dos corações de homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Há muito da natureza de ovelha em cada peito humano. Quantos estão preocupados porque não há pastor? Nós vemos isso em Zacarias capítulo 10, verso 2. Toda vez que a confissão é proferida, todos nós como ovelhas nos desviamos. Sempre que há um indício de infidelidade na vida das pessoas, nós vemos um indício ou de infidelidade pastoral em algum lugar ou outro, ou mesmo de ausência de pastores. A natureza de ovelha no peito humano, meus queridos irmãos, nunca foi melhor apresentada do que na ansiedade da partida de Moisés em relação a um sucessor competente a ele, lá em Números capítulo 27, verso 17. É desesperador quando corações de ovelha, corações que estão cheios dos sentimentos, dos clamores de ovelha, não têm pastores. A comida precisa ser fornecida, a proteção precisa ser fornecida, a presença precisa ser fornecida, e sem pastores ou com pastores infiéis isso não será provido. Deve haver uma proteção contra o afastamento obstinado dos suprimentos e dos confortos que devem ser pertencentes a cada membro de cada rebanho, de cada lugar, de cada nação. Perigos, como perigos das feras, nós vemos isso em 1 Samuel 17, 34. Todos eles apontam para o trabalho necessário de trazer de volta aquele que está perdido, confuso, ferido, machucado. De maneira que nós não temos a menor dúvida de que a necessidade enfática do mundo é uma necessidade de pastores. Todo o problema de rebelião de corações e de toda a violência instalada no mundo, ela não clama por governantes, ela clama por pastores de Deus, que o profeta diz, pastores segundo o próprio coração dele. Esta é a primeira coisa importante para que nós entendamos o porquê nós precisamos de pastores. Nós precisamos, queridos, deles porque os nossos corações foram desenhados para receber aquilo que eles oferecem. Segundo lugar, o profeta, ele fala de um fato aqui importante. Ele diz que tais pastores, eles são instrumentos do propósito de Deus às nações.
É um instrumento para um propósito muito claro de Deus, não apenas para aqueles a quem o profeta está se dirigindo num primeiro momento, mas para todos quantos devem ser alcançados por esses pastores nas nações. No verso 15, então, nós temos também aqui uma promessa. Ele diz: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Meus irmãos, é grande o requisito aqui. E muitas vezes houve uma grande decepção em satisfazer esse requisito. Mas certamente ele pode ser cumprido, e ao longo dos tempos ele tem sido cumprido pela graça do nosso próprio Deus. Aquele mesmo Moisés que eu acabei de me referir, que estava tão ansioso quanto ao seu sucessor, ele havia sido tirado de um outro contexto de liderança. Ele foi tirado da fiel supervisão das ovelhas de um outro homem, a fim de que pudesse assumir um outro rebanho, um rebanho melhor. Um rebanho agora designado por Deus, dele próprio, a fim de que Moisés pudesse libertar Israel das garras de Faraó e conduzir esse rebanho a pastos verdejantes, a águas tranquilas, à terra prometida, lá em Êxodo 3. Davi, que havia seguido a sua vida no começo dela cheio de filhotes, de ovelhas, ele sem dúvida também é migrado para este grande requisito do Senhor. E então ele passa a conduzir, da mesma maneira como antes literalmente conduzia ovelhas literais, ele agora é envolvido também para alimentar o povo, e sem deixar de provar em seu próprio coração esse desejo por pastor que nós carregamos no nosso peito. Ele próprio sentia a necessidade de cuidado, sentia a necessidade de pastoreio. Ele não foi apenas um fiel pastor, mas ele também se tornou cada vez mais consciente da sua natureza de ovelha em si mesmo. E as ovelhas como exigências de sua própria vida, e assim, olhando para longe do rebanho, ele pôde dizer: Jeová é o meu pastor. Ele tinha leões seguindo a sua própria alma, os primeiros salmos, até que ele chegue no glorioso Salmo 23, são expressões da própria fragilidade, vulnerabilidade, o desnudamento dele completo em relação a tudo quanto este peito que precisa de pastor, ele clama, ele pede. É isso que nós vemos no Salmo 7, verso 2, Salmo 10, verso 9, 17, 12, 22, 13, até que finalmente ele exclama no Salmo 23, e ele diz: Jeová é o meu pastor. Aqueles, meus irmãos, que estão preparados para seguirem pastores segundo o coração de Deus, são aqueles que reconheceram as suas máximas necessidades, as maiores das suas necessidades. E é importante lembrar que este que também é ovelha, este que soube ser ovelha, é declarado como homem segundo o coração de Deus, que é decididamente uma clara conexão aqui com o texto do profeta Jeremias que nós temos diante de nós. Portanto, Deus está falando aqui por meio de Jeremias, com aquela confiança que vem da experiência real dos verdadeiros e dos corajosos entre os seus escolhidos, para deixar claro para vocês nesta noite que nós precisamos de pastores. As cidades precisam de pastores, as nações precisam de pastores. Esta é a grande necessidade que nós precisamos recuperar e entender em nossos dias. E sem dúvida nenhuma o nosso contexto ele traz algumas preocupações em relação a isso. Porque eu me pergunto se em muitas igrejas reformadas nós não temos enfatizado demais
algumas coisas ou algumas categorias de uma maneira que temos prejudicado a compreensão do ministério pastoral, a compreensão da necessidade de pastoreio de fato. Eu citei o problema da internet, e ele de fato tem sido um grande problema, porque não são poucos os jovens da nossa igreja que se aconselham, se orientam, constroem a sua visão doutrinária a partir daqueles da internet e não de seus pastores de igreja local. Na verdade, em muitos casos, eles estão usando os teólogos da internet, os influencers reformados da internet, como uma espécie de arma apontada contra seus pastores. Eu já vivi a experiência desse tipo com o meu conselho. Na entrevista do conselho com jovens que queriam ser membros da igreja, já ali antes mesmo do pacto de membresia, usar-se de teólogos da internet para poder contraditar a instrução, a orientação do pastoreio. E há muitas outras coisas, a ênfase muitas vezes exclusiva em que o pastor ou pastorear seja apenas pregar, de que se faz pastoreio apenas do púlpito, apenas pregando. Meus irmãos, a preocupação ela é tão grande que muitas vezes nós podemos já criar limitações e dificuldades, simplesmente restringindo a pregação, ministério de aconselhamento e de catequese, sem entender as abrangências que a compreensão do ministério pastoral, ela certamente está a envolver aqui. Eu fico impressionado com Paulo sempre, constantemente, não tanto quanto com o Senhor Jesus, obviamente, mas Paulo ele nos encanta e ao mesmo tempo impressiona, como por exemplo, quando você olha para Atos 20, verso 20, e ouve ele dizer: não me esquivei de anunciar-vos coisa alguma proveitosa. E então ele arremata e diz: e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. O grande apóstolo Paulo não apenas tinha um ministério público como pastor, mas o seu pastoreio era estendido a estar junto de cada um destes corações que carregam no peito a necessidade de um pastor. E pensar que hoje nós temos entre nós pastores que até mesmo propõem a outros: olha, venha trabalhar comigo porque eu só quero pregar, eu quero te trazer para visitar, para aconselhar, para cuidar. Eu vou apenas pregar na igreja e fora dela. São coisas que parecem de um potencial ofensivo pequeno, mas elas têm causado males em nosso tempo, e no passado foram capazes de arrebentar com a vida de pessoas inteiras, como por exemplo na Europa, na época do avanço do romanismo, que depois fez eclodir a reforma protestante. Meus queridos, eu não acho que seja possível para um pastor cuidar de todo o rebanho apenas da frente do templo nas manhãs de domingo. Eu também não acho que ele possa cumprir fielmente as suas responsabilidades, garantindo que a igreja tenha treinamento para que ela, de uma maneira terceirizada, ela possa fazer o ministério de aconselhamento, por mais que isso não seja proibido. Não seja proibido que a igreja também aconselhe, que também tenha treinamento para isso, mas não como um substituto do que deve fazer o pastor. No final das contas, eu acho que ele só pode cuidar fielmente de suas ovelhas se ele estiver constantemente procurando as ovelhas e estando com as ovelhas. Naquilo que os mais antigos nos inculcaram, dizendo que você pode dizer que um pastor fiel, ele cheira como as suas ovelhas. Ele tem cheiro de ovelha. E é lógico, depois há a grande obra de Jesus a ser considerada. Ele é o grande pastor das ovelhas trazidas de volta dos mortos, como diz Hebreus 13:20. Aquele que também é o cordeiro no meio do trono e que encontrará aqueles que estão reunidos da grande tribulação, os alimentará.
e os conduzirá às fontes vivas de águas, como diz Apocalipse 7:17. E sendo Ele mesmo o grande pastor, é Ele quem é competente para nos transmitir a nós, subpastores, todos os recursos pelos quais nós devemos fazer a obra dEle, o trabalho dEle, com toda a sabedoria, podendo alimentar ovelhas famintas com conhecimento e compreensão. Se Jesus Ele nos torna verdadeiramente justos, então com os lábios dos justos nós seremos capazes de alimentar muitos, até a nação mais distante, mais carente desse alimento. Meus queridos, os deveres de um pastor segundo o coração de Deus, eles aparecerão em toda a sua magnitude para aquele que está considerando o trabalho pastoral segundo o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. É talvez o grande desafio dos pastores dos nossos dias, dos jovens de bancos de igrejas que precisam ser chamados ao ministério pastoral, a serem enviados aos presbitérios, seminários e depois aos campos, entenderem que o nosso modelo é Cristo, é Jesus. E se alguém de maneira amargurada chamou pastores que querem se refugiar e manter-se distantes como teólogos de gabinete, então o que deveriam fazer é não se ofenderem com esta acusação amargurada e entenderem se Jesus seria isso. Se hoje estivesse entre nós, se ele de fato se refugiaria em um gabinete ou tentaria pastorear pela internet, sem o contato real com pessoas. Tal pessoa cuidará de si mesma e de todo o rebanho que o Espírito Santo o fez supervisor. Ele alimentará a igreja de Deus que foi comprada com o sangue deste mesmo modelo deste Senhor. Ele estará de olho nos lobos ferozes que entram e que não poupam o rebanho, e ele cumprirá o espírito do mandamento de Deus dado a Moisés no Sinai, quando em Êxodo 34:3 ele diz: nem ovelhas nem bois pastarão diante do monte, fazendo o possível para impedir que todos aqueles sob sua responsabilidade eles brinquem impensadamente sobre coisas sagradas, sobre coisas sérias, como nós temos visto, infelizmente, a geração do Google, da internet, fazer com que tantos brinquem. Tem jovens que já se fizeram pastores antes de estarem prontos para isso, e usam da internet para tentar manchar o nome de ministros que estão nos seus últimos momentos, aguardando serem chamados para a glória, praticando em nome do ministério pastoral o que o pessoal da internet chama de clickbait, que é você fazendo coisas polêmicas na internet, sem a preocupação do quanto isso fere e machuca, o quanto isso quebra o nono mandamento, o quanto isso ofende o povo de Deus, simplesmente porque ele quer likes. Não, queridos, isso não corresponde àquilo que foi desenhado por Deus, como sendo aquilo que Ele estabeleceu como instrumento do seu propósito, para abençoar seu povo e para além dele, para abençoar as nações. Uma época que ilustra bem, queridos, tudo isso, sem dúvida nenhuma, a época dos reformadores. O período da Reforma Protestante, ele é uma ilustração viva daquilo que é prometido aqui, pelo profeta Jeremias. No período da Reforma Protestante, em seu contexto, nós vimos, queridos, líderes que estavam preocupados com poder e dinheiro. De alguma maneira, são líderes que, assim como os de hoje, estavam em busca de fama, de realização, de identidade na realização. O que está cheio o Instagram, as redes sociais. Eram tempos alternativos e confusos. Transtornos religiosos, políticos, intelectuais, morais e econômicos, eles engoliam as pessoas, devastavam seus corações e almas.
E não bastasse isso, algo parecido com a pandemia que acabamos de viver foi vivenciado por eles. Eles estavam sendo tragados pela morte da praga bubônica. Um contexto certamente em que o clamor pelo cuidado das almas foi profundamente acentuado. E o que representaram os reformadores nesse contexto? Aqueles que nós costumamos ver apenas como teólogos, aqueles que muitos fazem questão de apresentar-nos apenas como teólogos de gabinete. Eles foram pastores. Uma grande preocupação para os reformadores era precisamente o cuidado das almas. Sim, eles foram teólogos, palestrantes, escritores, muito do que se fala hoje. Mas a ênfase nisso é um equívoco, queridos. Porque mais do que qualquer coisa, estes homens foram pastores. Eles representaram o resgate do ministério pastoral, a ressurgência dos pastores, numa época em que o povo estava largado, em crise, porque havia uma crise de pastoreio. Eles foram verdadeiros pastores para as ovelhas sob os seus cuidados. E é isso que nós encontramos na rica biografia destes homens. Quando, por exemplo, nós olhamos para Lutero, o Herbert Meyer, ele diz que Lutero acreditava que a pregação impessoal ela não tinha grande bem. Em um ponto de sua vida, Lutero chegou até a sugerir que cristãos sinceros se reunissem em casas e ali fossem atendidos pelos pastores. Ele, Lutero, defendeu firmemente o ministério público e privado da palavra dos pastores. Um dos seus estudiosos, o Iverson, ele diz que ele batizava, pregava o evangelho, administrava a comunhão, confortava e fortalecia as consciências fracas e aflitas, repreendia os malfeitores com excomunhão, praticava as obras de amor e misericórdia e carregava a cruz do Senhor, junto com cada uma de suas ovelhas. A própria terminologia de Lutero sobre o cuidado privado fez com que ele dissesse que tender almas, Seelenweiden no alemão, era aquilo que era a alma do que ele deveria fazer, de que qualquer pastor deveria fazer. Ele descreveu esta tendência das almas como aconselhando a consciência com a conversa cristã e mutuamente reconfortante do pastor. Chegou ao ponto de dizer que quem não pastoreasse não deveria pregar. Ele associou consistentemente a ideia da palavra Seelsorge, cuidado da alma, com outros deveres essenciais do pastor, para comparar o pastor com uma mãe. E para dizer que o coração de um pastor era como o coração de uma mãe. Ele disse, olha, homens que ocupam o cargo de ministério devem ter o coração de uma mãe em direção à igreja. Pois se eles não tiverem coração, eles logo se tornam preguiçosos e enojados. E o sofrimento em particular os encontrará desesperados. A menos que seu coração em direção à ovelha seja como a mãe de seus filhos, a mãe que atravessa o fogo para salvar seus filhos, você não será apto para ser pregador, diz Lutero. Estão enganados aqueles que querem reduzir Lutero a um teólogo de gabinete. Um homem que fez de sua casa nesta pandemia como um hospital de campanha para as pessoas doentes, enquanto Catarina Van Bora estava grávida. A recente pandemia que nós vivemos, nós podemos sentir um pouco do quanto esse contexto ele é assustador para as pessoas. Eu conheço pastores que se recusaram a fazer funerais porque tiveram medo de pegar Covid. Lutero, em sentido contrário, fez de sua casa, com a esposa grávida, um hospital de campanha. Zwinglio, no mesmo caminho, queridos, afirmou o compromisso de seu ministério. Naquilo que dizem que ele liderava pela palavra, via a necessidade de estar sempre aprendendo para poder ensinar, mas que chegou ao ponto de expor-se à peste bubônica.
porque não conseguia deixar o cheiro das ovelhas, não conseguiria deixar de tratar diretamente e proximamente a elas. Queridos, ele colocou-se num perigo enorme. Ele, como pastor de Zurique, só ali na cidade dele foram mais de 2.000 que morreram, numa cidade de 7.000 pessoas. Então, haviam certamente muitos pastores afetados juntamente com ele. Ele contraiu a praga e quase morreu, mas não deixou de pastorear. Martin Bucer, pastor em Estrasburgo, na Alemanha, ele teve uma forte influência pastoral sobre Calvino. Provavelmente Calvino aprendeu sobre pastoreio com Bucer, tendo passado 3 anos com ele. E ele escreveu que a doutrina de Cristo deve ser proclamada não só do púlpito, mas também no lar e a cada ovelha individualmente. Estas são as maneiras, os modos daquilo que nós chamamos hoje de aconselhamento bíblico. Para estes reformadores, isso era chamado de ministrações particulares, ou ministrações individuais e pessoais. Martin Bucer expõe em detalhes, dizendo: é por isso que a doutrina e a admoestação cristã não deve ser confinada à assembleia e ao púlpito. Porque há muitas pessoas que aceitarão o que nós ensinamos e admoestamos na reunião pública como sendo de aplicação geral, e consideram que isso se aplica muito mais aos outros do que a elas próprias. Ou seja, Martin Bucer já conhecia o famoso crente pá. Eu não sei se vocês conhecem. Aquele que enfia a pá na areia e joga na direção do outro, que está sempre vendo o que está sendo pregado como para os outros e nunca para ele. E por isso que é necessário que o pastor lide com a ovelha pessoalmente, para que esteja certo de que ele de fato entendeu, aprendeu, compreendeu. Calvino, pastor em Genebra, em seu ministério para o povo de Deus, ele é caracterizado como um homem apaixonado, um homem público, mas também um homem privado. Ele parecia preferir ser chamado de pastor do que qualquer outro termo. Tinha o hábito de orar, oferecendo conselhos espirituais, também consolação, correção para o rebanho através de frequentes, constantes visitas domiciliares. Por diversas vezes contido pelos seus presbíteros, porque era comum encontrar Calvino na periferia de Genebra, dando banho em pessoas, em homens doentes, enfermos, incapacitados. Ele foi intencional e cuidadoso no ministério privado da palavra, ao ponto de um de seus amigos falar sobre ele que nenhuma das minhas palavras podem declarar a fidelidade e a prudência com que ele deu conselhos, a bondade com que ele recebeu todos os que vieram até ele, a clareza e a prontidão com que ele falou aos que pediram sua opinião sobre questões importantes e sobre as habilidades com a qual ele enfrentou dificuldades e os problemas que foram colocados para ele em pedidos de aconselhamento. Também não posso expressar a gentileza com que eu poderia confortar os aflitos e levantar os caídos e angustiados da maneira como aprendi de Calvino, disse esse seu amigo. Os reformadores, portanto, queridos, eram pastores. A reforma protestante é sobre ministério pastoral e também sobre missões, porque é sobre levar, estender o ministério pastoral às nações. Então, meus irmãos, é difícil de imaginar e de aceitar e de acreditar que as ênfases que nós temos visto, as distinções que nós temos assistido, elas sejam razoáveis, elas sejam aceitáveis. Jovens têm ido ao seminário, não por encantamento com aquilo que é a alma, a essência do ministério pastoral, não com a compreensão de que esse ministério deve ser estendido a muito além das igrejas grandes nas nossas cidades, mas para as nações, como uma oferta, um presente, um instrumento do propósito de Deus para o seu evangelho ser estendido a todas as nações. Nós precisamos de pastores aqui, precisamos de pastores no entorno, além das cidades do Brasil, nós precisamos de pastores em todas as nações.
Esta é a grande necessidade do mundo. É por isso que nós precisamos de pastores. Mas há uma coisa que dá desfecho ao nosso texto, nos garantindo que esta necessidade e que este instrumento para um propósito nos levam certamente a um bom desfecho. Porque essa é a forma como o Senhor faz prosperar o seu povo e faz prosperar as nações. Vejam comigo os versos de 16 a 18. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança aos pais de vocês. A igreja prospera, e aqui o profeta ele nos dá uma imagem real dessa prosperidade, que também é uma prosperidade das nações. À medida em que nós precisamos de pastores, e Deus nos dá pastores segundo o seu coração, e Ele não apenas nos dá, mas dá às nações, queridos, nós vemos o grande movimento, o incrível movimento da bênção e da prosperidade do Senhor sobre o seu povo e sobre as nações. Ele não vai levantar um presidente no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, ou líderes na Europa, para fazer aquilo que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui vai ser feito pela instrumentalidade de pastores sendo dados às igrejas, às nações. É de pastores que nós precisamos. É de jovens com a mesma envergadura, com a mesma alma, com o mesmo coração de Calvino, Zwinglio, Lutero, que nós veremos as coisas novamente vicejando e frutificando para a sociedade, como vimos na Reforma Protestante. Nós sabemos do grande legado da Reforma Protestante para a Europa e para a América. Um país extremamente próspero, ele nasceu na América como um fruto, um desdobramento das coisas que foram aquilo que aconteceu na Reforma Protestante. E nós sempre temos a tendência de fazer atribuições a toda a questão intelectual da Reforma. Como se todo o legado de prosperidade para a Europa e depois para a América tivesse de fato surgido apenas daquilo que estes homens eram como teólogos, e não em um reconhecimento daquilo que eles eram como pastores. E Jeremias então está lembrando aqui, não apenas aqueles a quem ele se dirigiu em primeiro momento, mas todo o povo de Deus depois, que olha, é essencialmente no fato de que Deus dá a vocês, pastores, para os corações confusos, sombrios, rebeldes de vocês. É daí que o Senhor Deus os abençoará, ao ponto de fazê-los frutificar, se multiplicando e experimentando tantas e grandiosas bênçãos. Meus irmãos, quando nós falamos da palavra prosperar, nós não devemos pensar em termos de uma prosperidade mundana, como por exemplo o mero crescimento numérico do povo de Deus. Há muitas maneiras pelas quais nós podemos pensar na prosperidade da igreja, e certamente a primeira delas tem que passar pela sua qualidade. Não são muitas vezes a maneira como a palavra de Deus define prosperidade que nós temos ou entendido ou mesmo buscado. Aqui o profeta deixa claro que do pastoreio flui bênção, multiplicação, frutificação
e louvor do Senhor entre as nações. É para isso que tudo que nós movimentamos em termos de missões existe. Para que pessoas as mais distantes, as mais diferentes de nós, elas possam provar destas coisas. Cada um daqueles estandes lá fora, cada missionário, cada esforço, cada coisa que é feita, é para que esta grande bênção de pastores das nações, ela chegue e ela traga estas coisas. Como essas coisas que a Bíblia diz, é isso que Deus deseja para o seu povo, e Ele finalmente, Ele entrega para o seu povo. E Ele diz que a chave para isso então começa com arrependimento do pecado, passando por uma restauração a Deus e o louvor da glória de Deus. Ele pode conhecer então neste seu povo o seu caráter sendo exibido nele. E isso acontece, queridos, porque pastores, segundo o coração de Deus, alimentou o coração dessas pessoas. Porque pastores, segundo o coração de Deus, instruíram estas pessoas com conhecimento e entendimento. A reforma, muito mais do que movimento teológico, intelectual, ela foi e trouxe movimentos pastorais, trazendo prosperidade à Europa e à América, para as nações. E é por isso que nós precisamos de pastores. É por isso que, ao refletir nesta conferência sobre missões, vocês precisam acolher a ideia de que nós precisamos de pastores das nações também. E de que nós precisamos de novo voltar a ter vicejando em nossas igrejas jovens com chamado missionário. Eu gostaria de concluir contando uma história sobre a diferença entre crer e confiar, o que é tudo sobre ministério pastoral. Conta a história de um homem que esticou um cabo de aço sobre o Niagara Falls, e em seguida ele, atravessando o cabo de aço, ele foi e voltou sobre ele, deixando com que toda a multidão que o acompanhava ali ficasse extasiada e o aplaudisse efusivamente. Então ele, tendo descido da estrutura, ele aproximou-se primeiramente de uma senhora que estava bem à frente do grupo, bem no meio do povo, e ele perguntou àquela senhora: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? A mulher disse: é claro. E então ele continuou: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, eu acredito. A senhora acredita que consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Tenho certeza que sim. Então, disse ele à senhora, a senhora poderia me ajudar nesse número, entrando dentro do carrinho. Ela disse: de jeito nenhum. Meus irmãos, se nós queremos que as pessoas elas realmente entreguem aquilo que elas carregam no peito como ovelhas, em termos de confiança, acreditando, nós precisamos dar a elas pastores. Nós não podemos dar um rascunho, um arremedo do que seja um pastor, porque farão como esta senhora. Ok, beleza, você é brilhante. Nossa, eu vejo suas palestras no YouTube. Você é muito inteligente. Quanta exposição de cultura. Nossa, como você é leitor. Mas eu não vou entrar no carrinho. Porque a distância faz isso. Que Deus possa nos abençoar, abençoar nossas igrejas. E para além das nossas igrejas, congregações, campos, pontos de pregação e até a nação mais distante. A compreensão de que nós precisamos de pastores e de que a igreja precisa estar chamando pastores e os enviando, para que de fato nós possamos provar destas bênçãos tão gloriosas de Deus ao seu povo e a estas nações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te clamamos, ó Pai, em primeiro lugar pelos pastores, por nós que estamos designados pelo Senhor para cuidar do teu rebanho.
Que, ó Deus, o Senhor não nos faça buscar coisas que sejam mais confortáveis a nós. Que sejam, ó Deus, aquele apreçozinho que guardamos e que gera conforto e zonas confortáveis para a gente. Mas que o Senhor, ó Deus, nos faça olhar para Jesus e entender nele um modelo para aquilo que precisamos ofertar às pessoas, entregar às pessoas. Que sejamos, ó Deus, portanto, pastores segundo o coração do próprio Deus, como Jesus, de quem nós somos subpastores. Que, ó Deus, o Senhor abençoe também, ó Pai, aqueles que estão no seminário, que estão sendo examinados, licenciados, ó Deus, e prestes a serem, ó Deus, encaminhados para o ministério pastoral. Que o Senhor dê a eles a compreensão de pastores segundo o teu coração. Que, ó Deus, o Senhor desperte na tua igreja, nos jovens, chamado, ó Deus, chamado para o ministério pastoral, também chamado para, ó Deus, serem missionários. Tantas irmãs que são auxiliadoras, ajudadoras incríveis nesse pastoreio. Ó Deus, que o Senhor faça com que os jovens do nosso tempo, ó Pai, volte àquele mesmo brilho e encanto, ó Pai, visto em outros tempos. Como, por exemplo, vimos muito fortemente nos anos 80 em nosso país. Que nós possamos ver muitos deles, desejando, ó Pai, não apenas estudarem teologia e experimentarem o status ou o glamour que o conhecimento teológico possa produzir para alguns, mas que eles desejam, ó Pai, serem como presentes do Senhor, pastores dados às nações, para que possam, ó Deus, corresponderem como instrumentos do propósito de Deus àquilo que essas pessoas carregam em seus peitos, em seus corações. As necessidades tão grandiosas delas, de provisão, proteção, presença, o cuidado do Senhor. Dá-nos, ó Deus, despertamento quanto a isso. Ajuda-nos, ó Pai, dê-nos graça em nosso tempo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.